Boa tarde a todos. Boa Estamos tarde. aqui na disciplina de Políticas Educacionais, Ações Coletivas e Inclusão Social no Brasil, dos professores José Marcelino Rezende Pinto, da professora Teise Oliveira Guaranha Garcia. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor Antônio Folquito Verona, grande professor, que eu vou falar brevemente o seu vasto currículo, né, porque nos interessa muito mais a ação do professor, né, nessa vida. Ele é licenciado em História pela Faculdade de Auxílio de Lins, mestre em História pela Universidade Estadual Paulista, doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Ele foi professor assistente doutor na Unesp, né, no Campo de Assis, até o ano de 2013. E, principalmente, foi secretário municipal de educação do município de Lins, né, com a grande atuação. E o professor Folquito, ele é um dos idealizadores e que mais trabalharam no FREPOP, né, o Fórum de Educação Popular, que é o objetivo das nossas perguntas aqui hoje ao professor Folquito, né, da sua ação social, do seu trabalho com a educação popular. Então, professor, inicialmente eu queria perguntar para o senhor o seguinte: tendo em vista a sua biografia vasta de engajamento com os propósitos freirianos, né, é possível o senhor nos dizer brevemente sobre o surgimento do FREPOP, né, o Fórum de Educação Popular? Então, Ivo, como você disse, entre 2001 e 2005, eu fui secretário municipal de educação aqui do município de Lins. E em 2003, eu, juntamente com a equipe pedagógica e técnica da Secretaria Municipal, nós organizamos o primeiro encontro do Fórum Social, Fórum de Educação Popular, era chamado inicialmente do Oeste Paulista. O primeiro, então, ocorreu em 2003 e o último ocorreu em 2016 no campus da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. E ele, lá em Recife, ele já tinha uma coordenação autônoma, formada, então, por pessoas que eram originárias de vários movimentos sociais ligados à educação, de todas as partes do país. Então, ele dura entre 2003 a 2016. Professor Folquito, tendo em vista, então, essa experiência do professor no Fórum de Educação Popular, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Que elementos das condições sociais e educacionais vivenciadas mais lhe tocaram para perceber que havia uma demanda que não era atendida pelas instituições, o que cremos que levou à criação do FREPOP? Bom, antes de mais nada, eu constatei, e constatamos, né, porque foi um trabalho, uma ação conjunta de toda a assessoria da Secretaria Municipal, né, que já desenvolvia, parte dela já desenvolvia atividades ligadas à alfabetização, ou seja, né, dentro da estrutura da própria Secretaria. Nós tínhamos, na época, 18 salas de EJA no município. Então, já era uma experiência acumulada de alguns anos, né? E nós notamos que havia uma ampla e rica gama de experiências no campo educacional. E não só digamos assim, de origem institucional, mas, sobretudo, dentro dos movimentos sociais. É bom esclarecer que aqui nós estamos numa área de forte atuação do MST. No maior assentamento de reforma agrária do Estado de São Paulo está aqui nas nossas proximidades. E eles, portanto, têm uma influência relativamente alta, grande, aqui na nossa região, sobretudo nos movimentos sociais. Então,
esses movimentos, eles caminhavam com as suas práticas à margem das instituições tradicionais de ensino. E não havia nenhuma articulação que fosse além do próprio âmbito de atuação de cada movimento, de cada grupo, né? Não havia digamos, um espaço comum de interlocução. Portanto, foram esses motivos, né, que nos levaram a pensar numa articulação mais ampla, né, dessas diversas experiências importantes na área educacional, né, ainda que fossem à margem da instituição. O senhor podia nos falar de que ações ou frutos, né, já são possíveis da gente identificar na realidade social que são objeto de atuação dos trabalhos, né, que foram realizados e inspirados pelo FREPOP, né? Quais são os frutos e ações que a gente pode dizer que já nos beneficiou socialmente no país? Certo. Nos 13 anos, o FREPOP teve uma atuação, né, orgânica durante 13 anos. Nesses 13 anos, né, notamos que o maior, digamos assim, legado que o FREPOP pôde oferecer foi a criação de uma extensa malha de contatos e interações, né, que ainda reverberam hoje nos vários grupos e movimentos que atuam no campo da educação popular, né, no país todo e até fora do país. A gente tem conhecimento de muitos grupos e pessoas que ainda mantêm esses vínculos, esses laços, né? Tanto do ponto de vista orgânico como do ponto de vista da própria história pessoal, né? Então, eu acho que a grande contribuição do FREPOP foi exatamente isso, fazer com que os grupos e as pessoas saíssem do isolamento, daquele isolamento local, né, e se tornassem grupos de pessoas vinculadas a outros grupos de pessoas, como eu disse, formando essa grande teia, que é uma teia tanto de apoio mútuo, de solidariedade, né, e de aprendizado, muito aprendizado. Vista da conjuntura social, política e educacional, vivenciada pelo senhor e por todos que possibilitaram o FREPOP, que aspectos limitantes e desafiadores foram identificados pelo FREPOP para que fossem alcançados ou que fossem vivenciados ali na sua praxis? Sim. Eu diria que o FREPOP ele detectou três aspectos limitantes. O primeiro deles é a própria influência acadêmica escolástica, né? Conforme o próprio Paulo Freire já tinha citado nas suas obras, né? Quando ele falava da educação bancária, né? Essa educação que, na prática, é um ensino, né? Porque a educação é mais ampla do que simplesmente a instrução, a transmissão de dados, né? Então, essa influência acadêmica escolástica, ela ainda está impregnada no imaginário de muitos educadores, mesmo os educadores populares. E essa concepção, né, de educação, e o Paulo Freire enumera uma série de procedimentos que essa educação, chamada educação, né, interfere no processo de educação verdadeiro, né, no processo emancipador. Porque para Paulo Freire, a educação tem que ser emancipadora. Ela não pode ser reprodutora, né? Ele diz que a pessoa só se liberta, só é educada quando ela é capaz de dizer a sua palavra ao mundo, né? Ela tem que dizer, porque dizer a palavra significa possuir, significa tomar posse, significa a possibilidade de mudar.
Eu só mudo quando eu sou capaz de dizer, né? Enquanto eu não for capaz de dizer, eu sou um mero objeto, né? E esse é um primeiro elemento, a dificuldade de lidar com o academicismo, né? O segundo é que juntar as pessoas num território tão extenso como é o país, né? E ainda se pensando que a gente poderia trazer outras pessoas de outras partes do mundo, como ocorreu, né? A dimensão dos custos. Quer dizer, nós temos no translado, né? Translado, hospedagem, e assim, né? Todas as atividades que estão correlatas a isso são atividades caras, né? Então precisava de investimento, precisava de financiamento mais que investimento, de financiamento, o que dificultava a administração do evento, principalmente porque o evento foi se tornando cada vez maior, né? Nós tivemos inicialmente aqui, né, eventos que chegaram a 900 pessoas, mas quando saímos de Lins e fomos para o Nordeste, lá a gente conseguiu juntar mais de 3.500 pessoas no evento. Então, ele se tornou extremamente grande e difícil de lidar, de administrar. E o terceiro elemento que a gente detectou é que, na medida em que o evento crescia e precisava de recursos, né, que vinham ou do setor privado ou do setor público, né, começavam-se a criar laços de vínculos, né, institucionais, tanto com a oficialidade quanto com o setor privado. Isso acabava interferindo, né, na escolha temática, né? Porque não podia se ferir esse ou aquele segmento. E aí acaba que o próprio evento se limite, né, na sua gama de temas de discussão. Então, esse engessamento era uma das dificuldades que o evento sofria, né? E, então, avaliamos que seria necessário mudar, né? Mudar digamos assim, o formato do evento. Bom, obrigado, professor. E lembro bem que em 2012, né, convite da professora doutora Esther Milians Rojas, eu estava em Lins, no Frepop de 2012. Lembro que era com certeza uma das noites mais frias que eu já passei no Brasil, de professor, não sei se lembra. E me lembro bem de um professor escocês que veio. O senhor falou da dificuldade de trazer pessoas. Um professor da Escócia, eu não vou lembrar o nome agora, mas foi uma Liam Kane. Exato. Liam Kane. E foi uma fala marcante sobre educação popular, e como Paulo Freire era muito referenciado lá na Escócia também, ele nos evidenciou. Então, professor, eu queria saber se o senhor deseja comentar para os nossos participantes da disciplina Políticas Educacionais, Ações Coletivas e Inclusão Social do Brasil, algumas palavras para os nossos professores José Marcelino e Teise e nossos colegas. E muito obrigado mais uma vez, professor. E quem quiser saber mais sobre o Frepop e a pesquisa e trabalho do professor, ao final desse vídeo vai ter pequenos links que a pessoa vai poder se apropriar de informações. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Ivo e Márcio, pela oportunidade de estar falando a respeito de algo que foi extremamente importante para a nossa trajetória coletiva de construção da educação popular, e também a minha pessoal, né? Porque durante muitos anos, se não décadas, né, eu me dediquei a estender, a divulgar a educação popular a partir
das vivências que nós fomos construindo aqui nas nossas experiências concretas. Eu queria aproveitar o espaço, Iver Márcio, falando que nós buscamos resolver as limitações que eu acabei de apresentar na resposta anterior. E nós criamos, a partir de 2017, um outro movimento, que é o Encontro de Educação Popular. Então, ele continua o Encontro de Educação Popular, só que nós incorporamos as terapias integrativas. Esse evento se chama EPOTI, que é exatamente, né, a junção de educação popular e das terapias integrativas. Por quê? Porque nós fomos descobrindo, a partir, sobretudo, do contato com o movimento popular de educação popular do Nordeste, principalmente do Nordeste, que era necessário incluir, ou pelo menos centralizar, o corpo, né, como um grande veículo para o aprendizado. Nós que viemos de uma tradição europeia, racionalista, né, kantiana, nós temos, cartesiana, nós temos uma concepção de que o aprendizado é algo do cérebro, né? É algo mnemônico, que ele passa por cima. E, em contato com a cultura, com as experiências de educação popular no Nordeste, nós percebemos que o caminho é inverso. Que o caminho é muito semelhante àquele que os hindus produziram na Índia, quando descobriram o movimento o movimento dos chakras, né? que é o movimento da Kundalini, que vem de baixo para cima, não é de cima para baixo. Então, o aprendizado se vem a partir das experiências do corpo. Então, nós temos que cuidar da nossa inteligência emocional, né? Temos que cuidar da nossa inteligência afetiva, sentimental, né? E também da nossa inteligência racional, que, no final das contas, é a mais tênue, a mais frágil de todas as inteligências. Porque as inteligências mais, digamos, básicas, fundamentais, vêm de baixo. Então, nós juntamos a concepção freiriana, né, de educação popular, com as experiências de terapias integrativas, que são muito fortes no movimento social do Nordeste inteiro. Eu estou dizendo do Nordeste porque foi lá que a gente teve a oportunidade de conhecer em loco, né, o que era isso. Eles já haviam trazido, ao longo do FLEPOP, eles foram trazendo essas experiências para nós, né? Mas a gente as incorporou justamente quando a gente foi para lá. Por isso, os 2 últimos eventos foram no Nordeste. Quando o Ivo esteve aqui, deve ter sido o último evento que se realizou em Lins, né? Os outros 2 foram em 2014, depois de 2016, foram realizados no Nordeste. Então, nós vamos ter agora a 7ª edição. Nós tivemos até a 6ª edição, de repente veio a pandemia, nós tivemos que suspendê-la. E aí, agora, depois de muitos acertos, conseguimos marcar, vocês estão convidados para isso, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, é um final de semana, nós vamos ter aqui em Lins o 7º EPOTI. E o tema que iremos desenvolver com as várias atividades é corpos, emoções, desafios e movimento. Esse é o grande tema que nós iremos desenvolver. E um dado que me parece importante é que no evento nós não temos palestras.
nós temos vivências. Então, é claro que nós vemos há o discurso, mas o discurso é integrado ao movimento. Não há um palestrante e um público. Não há alguém que fale e alguém que escuta. Mas há uma experiência coletiva em grandes ou pequenos grupos, onde há o diálogo. Porque Paulo Freire diz que o método fundamental da educação popular é dialógico. Né? Por isso, a educação bancária tradicional ela tem pouco a ver com o processo de educação, porque ela é extensiva, né? Paulo Freire escreveu, inclusive, um livro sobre isso, né? Quando ele esteve no Chile. O título do livro é Comunicação ou Extensão? Às vezes eu mudo, extensão ou comunicação. Mas, exatamente, porque a comunicação depende da volta, da ida e volta, né? A extensão, não. A extensão, você joga, você vai. Professor Folquito, tenho certeza que eu falo por todos. Que satisfação essa entrevista com o professor. Tenho certeza que vai trazer muitos insights, muitos pensamentos aqui para que a gente possa revisitar as nossas certezas e aprimorar as nossas buscas por meio dos ideais freirianos e de outras expertises que nós, como educadores, temos que estar abertos para poder trazer e possibilitar uma melhor vivência dessa educação integral que todos nós acreditamos a qualquer tipo de ser humano, né? Desde a infância e caminhando até a sua fase adulta. Muito obrigado, professor Folquito, por essa entrevista, pelas palavras.